Fala pessoal, tô eu de volta com a construção do nosso barquinho rádio controlado que vai funcionar unicamente com o quê? Com célula solar. Duas células solares para ser mais exato, duas desse modelo aqui. Legal! Dando continuidade, hoje nós vamos falar a respeito do diodo. Do diodo porque eu vou utilizar esse componente para fazer a ligação das duas placas solares. Conforme eu disse, esse aqui é um vídeo da série, onde nós estamos construindo o barquinho. E nessa série de hoje nós vamos falar a respeito da ligação em paralelo e também em série. E justamente vamos utilizar o diodo nessa explicação toda após falar a respeito dessas ligações em série e paralelo. O que acontece é o seguinte, essa célula solar fornece 12 volts por uma capacidade de fornecimento de corrente de 250 mA. Só que 250 mA não são suficientes para que eu consiga alimentar todo o circuito do barco. Então eu preciso aumentar isso. As ligações em série e paralelo nos ajudam muito nisso. Quando a gente pega duas pilhas, que cada pilha tem 1,5 volts, e a gente liga em série, nós temos um somatório. 1,5 mais 1,5 dá 3 volts. A mesma coisa se aplica numa célula solar. Se eu pegar o positivo da célula solar, ligar no negativo da outra placa, no final, pegando as duas extremidades restantes, eu vou ter uma tensão de 24 volts nesse caso, porque cada uma gera o quê? 12 volts. Porém, eu não quero 24 volts, eu preciso de 12 volts. Só que eu preciso de uma capacidade de fornecimento de corrente maior. Então eu não posso ligar em série. A ligação nesse caso tem que ser em paralelo. E a ligação em paralelo, assim como existe para as pilhas, ela funciona da seguinte forma. A gente pega o positivo de uma pilha e liga no positivo da outra. O negativo de uma pilha liga no negativo da outra. E aí nós temos a ligação em paralelo. E do positivo de todas as pilhas sai um fio e do negativo dessas outras pilhas sai outro fio. E essa será a ligação. Porque, nesse caso, a ligação em paralelo mantém a tensão constante. Porém, a capacidade de fornecimento de corrente, ela se soma. Então, cada placa é capaz de gerar 250 mA. Como eu tenho duas, eu tenho uma capacidade de fornecimento de corrente de 500 mA. Essa será a forma como eu vou fazer a ligação para ter uma capacidade de fornecimento de corrente maior. E aonde entra o diodo nessa história? O diodo entra no seguinte, cada placa dessa, no seu positivo, vai ter um diodo. O diodo funciona como uma válvula. Ele deixa passar corrente somente em um único sentido. Dessa forma, eu vou ter uma placa gerando uma tensão e a outra em paralelo. Eu não vou ter como uma placa ficar jogando a tensão para outra placa. As duas vão estar cedendo para o circuito. O diodo vai bloquear que a tensão dessa placa seja enviada para a outra. E o diodo nessa daqui vai evitar que a tensão gerada por essa placa seja enviada para essa outra placa aqui. Esse é o papel do diodo, ele vai bloquear esse sentido, de tal forma que 12 volts mais 12 volts, no final eu vou conseguir chegar a 12 volts tão somente que eu estou fazendo uma ligação em paralelo. Porém, a capacidade de fornecimento de corrente dessas placas vai aumentar. No caso, 250 mA mais 250 mA vai dar um total de 500 mA. É claro que a tensão em cada uma dessas placas com o uso do diodo vai cair um pouquinho, cerca de 0,6 a 0,7 volts com o uso do diodo de silício, já que nós utilizaremos um diodo, o N4007. Isso acontece devido ao que nós chamamos de barreira de potencial presente no diodo. Tudo bem a tensão cair um pouco, não vai ter problema nenhum. No final nós vamos chegar a cerca de 11,3 volts, o que é extremamente suficiente para que todo o projeto consiga funcionar perfeitamente. Bom, aqui vocês podem reparar no verso da célula solar, tá? Aonde nós faremos a ligação, a soldagem dos dois fios. E é importante salientar que não tem aqui o positivo e negativo explícito de uma forma fácil de compreender. Afinal, está escrito aqui em chinês positivo e negativo. Então, o que faremos é, com o uso do multímetro, a gente vai ligar aqui, como esse terminal aqui corresponde a esses dois, são iguais, e nesse daqui está soldado, é mais fácil da gente conseguir fazer o quê? Conseguir um contato melhor. Vou ligar aqui e vou ver qual é a leitura que dá, ó. Tá vendo que não ficou negativo o valor no multímetro, ficou um valor positivo? Significa então que onde está a ponta de prova vermelha é o positivo. Então aqui é o positivo, porque se eu inverter,
o sinal lido pelo multímetro ó, é negativo, deu menos 5 volts. E na verdade tem que ser então dessa forma daqui, onde nós temos 5 volts positivo. Então esse lado aqui é o positivo, aonde, identificado isso, o que eu vou fazer? Vou pegar então um fio cinza e um fio preto, aonde desse lado eu vou ligar o fio preto aqui, e desse outro lado eu vou ligar o fio cinza que corresponde ao positivo. Vamos agora realizar essa soldagem. Para ficar mais fácil, eu vou dar uma pequena estanhada nessa área aqui, central. Vou verificar aqui se o meu ferro já está quente o suficiente, já está. E agora eu vou dar uma pequena estanhada aqui. Pronto. Agora aqui do outro lado. Bom, uma vez soldados os fios na placa da célula solar, nós precisamos fazer a ligação da mesma. E conforme eu disse, a ligação será em paralelo. Então, para ligar em paralelo, basta pegar o negativo de uma delas, ligar no negativo da outra, assim, e ligar o positivo de uma no positivo da outra. Só que, conforme eu disse, eu vou fazer essa ligação utilizando 2 diodos. O diodo tem uma polaridade, ele tem uma faixinha, que é essa faixinha que está à esquerda de vocês, e essa faixinha corresponde ao lado negativo. Essa faixinha ela vai ficar ligada na extremidade que vai ser a saída da célula solar. Então esse outro lado aqui, que é o lado que não tem a faixinha, vai ser ligado no positivo da célula solar, dessa forma aqui. A mesma coisa será feita com outro diodo na outra célula solar, aonde eu vou ligar dessa forma. E agora devemos fazer o quê? Pegar os 2 diodos e ligar aqui um no outro. Esse lado aqui, onde está o meu dedão, esse lado será o positivo da alimentação da célula solar, da saída. E aqui o negativo. Bom, e agora vamos fazer o teste da tensão, tá? Vou colocar aqui os 2 lados do diodo, aqui, e agora a saída dessa forma. Então eu tenho aqui, por enquanto, com essa iluminação interna, 7 volts, um pouco mais de 7 volts na leitura. Bom, então é isso. Essa foi a aula onde nós tratamos a respeito da ligação em série paralelo da placa de célula solar e também a questão do diodo, que vai fazer com que a tensão de uma placa não interfira na outra e tão somente as duas cedam essa tensão para o circuito que vai utilizá-la, tá? Se inscreva no canal, deixa o like, a gente continua com essa etapa toda, todo esse processo até chegarmos ao final. Ao final, que é a construção do nosso barquinho rádio controlado. Barquinho esse utilizando também elementos de sucata, materiais que são jogados no lixo, nós usaremos no nosso projeto. E ao final navegaremos sem nenhuma bateria, somente com a luz do sol, tá bom? Inscrevam-se no canal e deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês todos, tchau, tchau!